pode sentar, fique muito à vontade. Deus tem uma nova história para você, em nome de Jesus. É um novo mês, um novo tempo e uma nova história. Vamos lá para Isaías capítulo 43. Vamos lá. Isaías capítulo 43. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo tempo para você. Isaías capítulo 43. Vamos lá. Isaías capítulo 43, versículo 18. Diz assim, ó: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Não a percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha como é que começa no versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Entenda que o novo ciclo, ele começa de uma decisão. Você lembra de Abraão? Deus tinha um novo ciclo, Deus tinha uma nova história para Abraão, e essa nova história não era mais na casa dos seus pais. Tanto é que o Senhor se apresenta a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio do seu povo, sai da casa do seu pai, e você vai para uma nova terra, e essa nova terra eu ainda vou te mostrar. Quer dizer, Deus tinha uma nova história para Abraão, Deus tinha um novo ciclo para Abraão, Deus tinha um novo tempo para Abraão. Só que Abraão precisava tomar a decisão de sair da casa do seu pai. Então, toda nova história parte de uma decisão. É quando a pessoa ela decide mudar, ela decide virar a página, porque enquanto ela continuar naquela página antiga, ela não vai viver o novo, ela não vai viver a nova história. Então o Senhor está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O problema de muitas pessoas que não conseguem viver o novo do Senhor é porque elas estão presas ao passado. Elas estão presas às coisas antigas. Sempre que eu prego acerca disso, eu comparo aquela pessoa que foi infeliz em um relacionamento e ela acha que a partir daí todas as pessoas vai fazer mal a ela. Quer dizer, ela está presa no passado. Ela está presa nas coisas antigas. E enquanto ela ficar presa nas coisas antigas, ela nunca vai perceber aquilo que de novo Deus está fazendo, porque o versículo 19 diz, coloca o versículo 19, eis que farei uma coisa nova. Quer dizer, é um novo tempo, é uma nova história, estou fazendo uma coisa nova, e agora sairá a luz ela chama atenção, ela brilha. Porventura não a percebeis? Tem muitas pessoas que elas ainda não perceberam. O problema é que Deus está fazendo e ela ainda não percebeu. Ela está apegada ao passado, ela está presa ao passado. A mente dela ainda está nas coisas velhas. A mente dela ainda está nas coisas antigas. Ela precisa mudar a mentalidade. Você lembra do povo no deserto? Eles saíram do deserto, eles saíram para o novo. Eles saíram para o novo. Porém, ainda viviam pensando no Egito. Ainda desejavam as coisas do Egito. Quer dizer, a mente deles ainda estava nas coisas velhas. A mente dele ainda estava nas coisas antigas. Tem muita gente que Deus já preparou novo para ela. Deus já preparou uma nova história para ela, mas enquanto ela ficar apegada àquilo que está destruindo a vida dela, ou aquilo que destruiu a vida dela, enquanto ela ficar apegada àquilo que frustrou, aquilo que decepcionou, aquilo que feriu a ela nunca será feliz, ela nunca viverá o novo.
Então você quer viver o novo de Deus? Desapegue do passado, esqueça o passado, olhe para frente. Filipenses capítulo 3, versículo 13, eu nem tinha preparado para pregar isso aqui no meu esboço, mas coloca aí, Filipenses 3, 13, ó. Irmãos, apóstolo Paulo dizendo, quanto a mim, não julgue que já haja alcançado. Irmãos, eu não alcancei ainda o que eu quero. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, eu ainda não alcancei, eu ainda não vivi o novo, ainda não alcancei aquele sonho que eu tenho. Quem sabe você está nesse momento. Pastor, ainda não alcancei aquilo que eu tanto desejo. Mas ele diz, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Às vezes é o que está faltando, uma coisa que está faltando é isso aqui, ó, esquecer do que ficou para trás. Ele está dizendo, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando. Em Isaías 43 está dizendo, você ainda não percebeu o novo de Deus, aquilo que Deus está fazendo? O apóstolo está dizendo, e avançando para as que estão adiante de mim. Deus preparou algo novo, e tem muita gente olhando para trás, mas o que Deus preparou está na frente, e ela está olhando para trás o tempo todo, não vai avançar nunca, porque está olhando para trás. A nossa vida, ela foi projetada para frente, o nosso corpo foi projetado para frente, você anda para frente, você não anda para trás. Você está entendendo? Tudo foi projetado para frente. Quando você dirige, você não dirige na marcha ré. Você dirige para frente. Você olha para frente. Então entenda isso. Tem muita gente vivendo na marcha ré. E pode acontecer um acidente. A nossa habilidade está para frente. Então entenda bem isso. Para de olhar para o passado. O que está faltando às vezes é mudar a mentalidade. Você vê, olha como a vontade de Deus ela vai se cumprir na vida do ser humano. Coloca na tela, Romanos capítulo 12, eu sempre prego isso, 12, 2. Olha como é que a vontade de Deus ela vai se cumprir na vida do ser humano. Ó, e não vos conformeis com este mundo. Aí diz, ó, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando o meu entendimento muda, acontece uma transformação na minha vida. Ele está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É necessário uma transformação. E como é essa transformação, pastor? Pela renovação do vosso entendimento. Quando a sua mente renova. E a partir daí acontece que, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que ainda não percebeu o novo de Deus, a nova história que Deus tem para ela, ou que podemos traduzir como vontade de Deus, porque ela está presa no passado. A mente dela ainda não mudou. A mente dela ainda não foi transformada. Ela só vai viver transformação e a vontade de Deus quando mudar o entendimento. Quando mudar, tirar aquela mente velha. Aquela mente antiga. Eu falava sobre o pessoal que saiu do Egito, o povo que saiu do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. As práticas eram as mesmas. Isso até nos mostra, não adianta você sair do ambiente que está, se não mudar o entendimento. Pode ser muito bom sair do ambiente, mas primeiro muda o entendimento. Primeiro muda a mente. Porque os problemas acompanham. As perseguições acompanham. Aquilo que machuca acompanha. Aquilo que decepciona acompanha. Aquilo que frustra acompanha. Primeiro muda a mente. Às vezes é a mente do medo. Primeiro muda a mente, depois o ambiente. Não adianta mudar primeiro o ambiente para depois mudar a mente. Agora entenda uma coisa. Toda pessoa que decide viver um novo tempo, um novo ciclo,
virão também as perseguições, ou melhor, a oposição. Você lembra de Neemias? Neemias decidiu reconstruir os muros de Jerusalém. A oposição veio. Neemias capítulo 4, versículo 1, coloca aí na tela. Neemias 4, 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, quem era inimigo de Neemias, oposição de Neemias, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu, zombou dos judeus. Toda pessoa que decide viver uma nova história, a oposição também se levanta, porque incomoda. Incomoda aquele que não vai para frente. Incomoda aquele que não quer mudar de vida, que não está disposto a mudar a mente. Incomoda. A oposição fica incomodada, porque alguém decidiu, se levantou a reconstruir. Versículo 2. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhe-á isso? Sacrificarão a Cabaluão num só dia, vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas. 3. E estava com ele Tobias o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pé. Agora começaram a zombar ali do Neemias e de todo o povo que decidiu não se conformar com aquela situação. O problema é que tem muita gente conformada. Só que ela está tão conformada que quando vê alguém se levantar para reconstruir, ela agora se incomoda a ponto de impedir o outro de reconstruir, o outro de viver uma nova história, o outro de viver um novo tempo, o outro de viver um novo ciclo. Agora entenda que tudo é pela fé. Não adianta você tentar viver um novo ciclo se não for por fé. Moisés, perante aquele mar vermelho, para o mar se abrir, era necessário Moisés usar a fé. Porque eles estavam saindo do Egito, eles estavam saindo das coisas velhas. E para viver o novo, era necessário uma travessia. Só que aquela travessia só iria acontecer se fosse pela fé. Aí Moisés vai orar a Deus, Deus diz: Moisés, diga o povo que marche. Moisés vai fazer aquele ato de fé ali, o mar vai se abrir e o povo vai passar. Mas tudo é pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então entenda bem isso. São fatores que vai me levar a viver uma nova história, a viver um novo tempo. E você precisa identificar agora na mensagem qual tem sido o erro para não viver o novo tempo. Por que eu não estou vivendo esse novo tempo? Qual tem sido o meu erro? Aonde eu tenho tropeçado? Aonde eu tenho falhado? Aonde eu tenho errado? A pessoa primeiro identifica, para depois ela tratar, consertar, e a partir daí ela vai virar a página e vai viver um novo de Deus. Agora, só existe uma maneira de viver o novo de Deus. Uma maneira. Eu até termino aqui a mensagem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Só uma maneira para a pessoa viver o novo de Deus. Não existe outra. Olha o que diz ali, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, a pessoa precisa estar em Cristo. A partir daí, nova criatura é. É só estando em Cristo, só estando no Salvador, só estando na palavra dele, que eu vou ser uma nova criatura. E aí, o que é que vai acontecer com essa nova criatura? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esteja em Cristo. Obedeça ao Senhor. Esteja sempre na vontade dele. Porque uma vez que a pessoa está em Cristo, ela prioriza ao Senhor. Imagina,
Primeiro dia útil da semana. Você está aqui, se esforçou para estar aqui. Você está priorizando a Cristo. Você está priorizando ao Senhor para começar a semana. Para que a sua semana seja uma semana de bênçãos. Para que a sua semana seja uma semana de vitórias. Você está priorizando o Senhor, aí sim você será uma nova criatura. Eu até te digo, te pergunto, você já aceitou Jesus? Se não aceitou, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Para que as coisas velhas se passem, tudo se faça novo. Seja uma nova criatura. Aí sim, Deus vai te honrar. Deus vai te colocar por cima. Mas ainda que você já tenha aceitado a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, é necessário também que você dê ouvidos a Ele a todo momento. Que você obedeça ao Senhor a todo momento. Porque aí sim, você vai ter vitória, você vai ter honra, você vai viver a nova história do Senhor. Amém, gente? Vamos aplaudir a Jesus bem forte que Ele